A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Meu cunhado estava me contando, que ele tinha um amigo que era desses espiritismo bem forte, né? Não sei se era candomblé ou era umbanda. E ele disse que trabalhando com esse amigo dele, ele tentou pregar o evangelho, né? E o cara sempre dizia para ele assim, ó, não vem com ideia de crente não, porque eu já tenho minha religião. Eu já tenho minha religião, não vem falar para mim de sua religião não. Aí um dia ele perguntou pro rapaz assim, mas você crê em Deus? Creio, eu creio em Deus do meu jeito. Ele falou, pronto. Você acha que Deus tem poder de mudar a sua religião? Aí ele pensou assim, falou, não, eu quero saber se Deus tem poder ou não tem poder de mudar você de religião. E ele disse, olha, Deus pode todas as coisas. Então você concorda que Deus tem poder de transformar a sua cabeça e mudar a sua religião? Aí o rapaz falou, tem. Ele falou, não, era só isso que eu queria saber. Só isso. Não prego mais a palavra para você. E ali não pregou mais e foi passando o tempo. Ele disse que quando passou cerca de uns 2 anos, mais ou menos, ele recebeu uma ligação desse amigo dele, né? Oi, Edson, tudo bem? Tudo bem. Edson, aconteceu uma coisa importante, eu gostaria que você participasse. Falou, o que foi? Ele falou, essa semana eu estou descendo as águas, eu sou crente em Cristo Jesus. Aleluia. E aí Jesus transformou a vida dele, né? É assim, irmãos, eu fico muito maravilhado porque é perto de mim esses acontecimentos. Mas eu estou contando isso aqui para que você tenha essa consciência que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Deus pode mudar uma história de uma cidade, de um país, Deus pode mudar a história de uma família. Na Bíblia temos vários exemplos de como o Senhor mudou a vida de pessoas, né? O caso de Zaqueu mesmo, que era um homem muito apegado aos bens materiais, um homem que vivia ali à margem da sociedade, malquisto. O Senhor Jesus entra e transforma. Olha, irmãos, a pessoa mais difícil que eu vi na Bíblia para Deus mudar a história dela foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era uma fera. Ele era uma fera. No capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer como ele era um fariseu cruel. Ele diz assim, olha, eu pegava os crentes, eu os obrigava a blasfemar. Coloquei muitos deles na cadeia. E quando eles estavam para serem julgados para a morte, eu apoiava a morte deles. Matamos muitos santos. Então assim, irmãos, Paulo ele era tão duro de coração, tão duro. Você conhece alguém dura de coração? Eu vou contar um testemunho bem forte. Que foi preciso, olha, não teve pregação de apóstolo, não teve milagre que o convencesse. Provavelmente Paulo ficou sabendo do milagre ali da porta formosa, do aleijado, que era 40 anos aleijado. Paulo ficou sabendo de tudo aquilo, mas nada amoleceu o coração do apóstolo Paulo. Mas Jesus, quando encontra com Paulo no caminho de Damasco, ele cai. Ele cai literalmente aos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apresenta-se para ele como uma luz, todos veem uma luz, mas só ele ouve a voz. Isso aqui é um mistério muito grande, porque às vezes Deus não fala com todo mundo, fala com pessoas específicas, né? Talvez Deus esteja falando com alguém especificamente nesse vídeo. E o Senhor fala com ele e diz, por que você está lutando contra o seu destino? Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês, tá? É a maior perda de tempo lutarmos contra o nosso destino. Se Deus traçou um destino para a minha vida e para a tua vida, entra pelo caminho dele.
Não tenta fugir do querer de Deus. Não adianta querer se esconder atrás das bebidas, não adianta querer se esconder atrás das drogas, querer se esconder atrás do trabalho, querer se esconder atrás de um ativismo. Quando Deus marca o nosso destino, está marcado. A gente sabe muito bem o que aconteceu na vida do profeta Jonas, por querer fugir do chamado de Deus, por querer fugir do destino que Deus tinha traçado para ele. Ele vai no passo contrário de Deus. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para você, tá? Se você está indo no passo contrário do Senhor, você está cavando a sua própria tempestade. Eu vou repetir para você guardar. Se você estiver indo ao contrário do que Deus quer para a sua vida, você está cavando a sua própria tempestade e não tarda Deus lhe encontrar. Não estou ameaçando, eu estou apenas divulgando a palavra de Deus. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era ferrenho, mas quando o Senhor Jesus encontra com ele e fala com ele, o homem muda. Aquele perseguidor de igreja, agora ele é o perseguido de Deus. Aquele que queria acabar a igreja, agora ele é o que monta as igrejas, ele é o que faz a igreja. Irmãos, olha, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Está vendo a pessoa que lhe dá mais trabalho? A que lhe dá mais trabalho. Quando o Senhor Jesus encontrar com ela, será a que lhe dará mais alegria. A que lhe dará mais alegria. Eu estava ouvindo um irmão falar de que a mãe dele vivia orando por ele, né? Ele vendia drogas e ele era um traficante. E a mãe dele vivia dizendo para ele, dizendo: meu filho, você vai ser um pastor da casa de Deus. Você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. E ele: mãe, se toca, mãe, eu sou um traficante. Ele disse que um dia a Rota pegou ele com os 2 quilos de crack. E a Rota falou assim, pegou ele e disse assim: você está pensando que a gente vai perder tempo com você para levar você para a delegacia? Corre que a gente vai matar você. Aí ele saiu correndo e a polícia dando tiro em cima dele e os tiros não pegavam. Aí ele disse que o motorista da Rota acelerou em cima dele. Quando parou, o policial pegou ele assim pela camisa e disse: ah, você mandou fechar o seu corpo, né? Olha para aí, irmão. Eu conheci, tá? Pessoas que já mandou fechar o corpo para fazer coisa ruim, né? Aí ele chorando falou pro policial, disse: não, policial, mandei fechar o corpo não. Eu tenho uma mãe que ora dia e noite por mim dizendo que eu vou ser pastor. Aí ele disse que quando falou isso, o policial encheu os olhos de lágrimas. Ele disse: moço, olha, Jesus vai te dar mais essa chance. Vai para a casa dele e fala para tua mãe orar pelo policial tal, que eu sou desviado dos caminhos do Senhor. Aí soltou ele. Ele disse que quando saiu dali, disse: nunca mais eu quero saber de drogas. Nunca mais eu vou para a casa do Senhor. E hoje ele é pastor, testemunhou na igreja que eu fazia parte. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Deus pode salvar, libertar, transformar. Mas qual o problema? O problema é que a gente às vezes para de acreditar, para de interceder pelos nossos filhos desviados, para de acreditar que Deus pode transformar a vida do marido, para de acreditar que Deus pode transformar a vida da mulher. Olha, aconteceu no interior de um pastor novo chegar lá, né? E quando chega novo, interior principalmente, tem que estar visitando, né, as casas, os irmãos. E esse pastor, quando foi falar com a irmã para visitar a casa dela, ela disse: pastor, pelo amor de Deus, o outro pastor não passou a caminhada para o senhor, não? Ele falou: não, que caminhada? Falei: lá em casa não vai crente, não. Meu marido é muito brabo, ele tem armas em casa e ele nem gosta. Eu venho para a igreja já por um milagre, não vá lá não, pelo amor de Deus. Aí o pastor falou: pronto, agora é que eu quero ir mesmo. Diga a seu marido que tal dia eu vou lá.
pastor, pelo amor de Deus, não diga que vai não, eu não vá não, eu vou lá. Aí, quando chegou no dia marcado, esse pastor foi. E ela avisou para o marido, olha, o pastor novo da igreja falou que vai vir visitar você. E ele lá falou os palavrões dele, né? E quando viu o homem vindo assim na estrada, passando, ele já deduziu que era o pastor, pegou uma espingarda que ele tinha e começou a limpar no terraço de casa. Aí o pastor bateu palma, entrou naquelas, como que fala, porteira, né? Entrou, quando chegou ele, opa, pode falar. O pastor olhou para a cara dele assim, apontou o dedo e disse, o Senhor manda lhe dizer para você, ou você aceita Jesus, ou você vai morrer e vai para o inferno. Deu a volta e foi embora. Disse que no próximo culto o homem estava lá, entregou a vida para Jesus e vive nos caminhos do Senhor. Irmãos, aqui não tem testemunho inventado, aqui tem coisas falando sobre o poder de Deus. Deus tem todo o poder. Irmãos, quem conhecia a minha vida, quem me conhecia há 15, 17 anos atrás, aqui, ó, região do Arariba, do Regina, sabe, irmão, mas ninguém dava um real por mim, um real. Um cara que só vivia bêbado no final de semana, gastando o que não tinha, família destruída, sem roupa, sem sandália, sem nada. Jesus entra e transforma, muda caráter, muda prioridades, muda mentes, muda coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas você precisa crer que Jesus vai transformar. Você precisa crer que Jesus vai mudar. Pregue a palavra, fale a palavra. Só a palavra de Deus é suficiente para transformar a vida de um homem, para transformar a vida de uma mulher. Deus transforma vidas. A minha mãe mesmo, a minha mãe adotiva, irmã, ela era uma católica roxa. Minha mãe, ela chegou aí no Padre Cícero, dar a volta de joelho na estátua do Padre Cícero para amarrar uma fita nele para pagar a promessa. Hoje ela é uma crente no Senhor Jesus. Meu tio mesmo era um católico roxo, irmão, católico de rezar todo sábado, terço. Entregou a vida para Jesus. Por que Jesus salvava naquela época e não está salvando hoje? Será que não está faltando um pouco mais de oração ou de pregação da palavra? O Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus continua salvando, continua libertando, continua transformando e nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus pode pegar o teu filho, fazer dele um pastor, um missionário, Deus pode salvar o teu marido, Deus pode transformar a vida da tua mulher. Deus pode tudo, mas você precisa crer. E como Maria falou para o anjo Gabriel, disse, seja feita em mim a vontade de Deus. Fale para o Senhor, Senhor, faz a tua vontade em minha vida. Senhor, faz a tua vontade na vida do meu filho, na vida da minha esposa. Faz a tua vontade na minha igreja. Faz, Senhor, a tua vontade. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e a porta se abrirá. Eu creio que Deus vai entrar com salvação na tua casa, na tua história. Porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. A mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Ele pode salvar, pode transformar, pode libertar. Deus pode fazer todas as coisas, mas você precisa acreditar. Amém? Acredite, continue orando, pregue para as pessoas. Pregue de Jesus. Diga que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus transforma com o Espírito Santo. Uma das estratégias para quem não é muito acostumado a pregar, fale o que Jesus fez na sua vida. Fale, às vezes tem alguém do lado assim, olha, e ouve.
Eu ganhei hoje um menino que está auxiliando os pastores na Bahia, nem para ele eu preguei. Eu estava contando a minha história assim com um rapaz, contando a minha história para um rapaz, e ele de lado ouvindo, ouvindo. Depois, no outro dia, ele chegou e falou, irmão Júlio, a paz do Senhor. Eu falei, oxi. Falou, aceitei Jesus. Ontem o senhor conversando com aquele irmão ali do lado, aquelas palavras estavam entrando no meu coração. Eu fui de noite para o culto, o pastor não fez o convite, mas eu fui lá e disse que queria voltar para Jesus. Quem salva é o Espírito Santo. A sua obrigação é só pregar, só falar do amor de Deus. Mas não fale do amor de Deus condenando as pessoas, arrumando inimizade, não. Fala até onde dá e deixa que o Espírito Santo de Deus faz a parte dele. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esses testemunhos para avivar a fé de muita gente, porque está na hora de nós nos levantarmos. É a última hora da igreja na terra e a gente precisa pregar o Evangelho, dizer que Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e transforma a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Sou o pastor Júlio, faço vídeos aqui praticamente diariamente. Fica na paz do Senhor. Um bom dia.